Cuidado com o crente luciferiano que está dentro da igreja, seduzindo, pervertendo, distorcendo a realidade e desviando o povo da verdadeira fé cristã. Em 14 de Isaías está descrito o modo de agir de Satanás dentro do céu para seduzir a terça parte dos anjos. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Observa que Lúcifer não falava com a sua boca a verdadeira intenção do seu coração, mas o Senhor conhecia o seu intento. Ele dizia no coração dele, ocultamente, secretamente: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele era descontente, insatisfeito com a posição que ele já tinha no céu. E no coração dele, ele tramou um projeto, um plano satânico, diabólico, luciferiano. Colocar o trono dele, exaltar o trono dele acima das estrelas de Deus. Ele queria ser visto pelo povo. Ele queria estar à frente de todo o povo. Ele queria não apenas aquele momento que ele tinha como maestro da orquestra celestial, mas ele queria mais. E para isso, ele planejou fazer uma rebelião dentro do céu, distorcendo a realidade, contando uma mentira para seduzir os anjos, colocando-os contra Deus. Mas ele não conseguiu seduzir 100% do céu. Ele conseguiu seduzir 33% do céu, que equivale a 1/3 do céu. Para fazer com que Deus parecesse malvado, ele contou uma historinha, dizendo que Deus não tinha amor, dizendo que Deus era injusto, e que se os anjos andassem com ele, se filiassem à sua ideologia, eles seriam recompensados, seriam tratados com a devida justiça e receberiam o verdadeiro amor. Os anjos, fracos da mente, deixaram Deus para seguir um mentiroso, um farsante, um invejoso, que age no escuro, que não fala com a boca o desejo verdadeiro do seu coração. Ele gerou um problema no céu. De fato, ele tumultuou o céu. Ele bagunçou a mente dos fiéis a Deus. Mas chegou um dia que Deus disse basta. E quando Deus disse basta, o Senhor mandou Lúcifer, junto com todos os que traíram o Senhor, parar a terra. Chegou o dia de a casa do Senhor ser limpa, e eles foram expulsos, junto com aquele farsante mentiroso que os seduziu para si. Os farsantes de hoje, dominados pelo mesmo espírito de Lúcifer, eles contam história triste para os irmãos de dentro de uma igreja. Tenta dizer que o líder, que o pregador, que o cooperador, que o ancião, que aquele que foi colocado por Deus por cabeça ali, por atalaia, tenta contar uma história mentirosa, que ele não tem amor, que ele não tem caridade, ele não tem misericórdia. E uma vez colocada a dúvida sobre o caráter do que representa a igreja, esse ouvinte, que não tem discernimento de espírito, ele é seduzido, normalmente pelo estômago. Normalmente, esse crente luciferiano que está seduzindo, dividindo a igreja, ele convida para comer na sua casa, ele faz uma lasanha, ele faz um churrasco, ele faz alguma coisa para encher o estômago desse fraco da mente. E quando ele ganha confiança, que ele conquistou pelo ouvido, pela boca e pelo estômago, ele lança a sua verdadeira identidade. Ele diz: você não merece isso. Aquele cooperador, aquele ancião, aquele representante que foi colocado, ele não merece. Então ele se posta como o amoroso, o piedoso, como o ser apto para ser o líder daquele ouvinte fraco e sem discernimento de espírito. E a sua cartada final é fazer com que esse ouvinte dê as costas, literalmente, para aquele que foi colocado por Deus para cuidar da igreja. Satanás fez isso com Eva. Ele chegou no momento que ela estava sozinha, porque Adão estava lavrando a terra, trabalhando, e disse: é certo que de todo fruto você não pode comer nenhum, não pode comer nada. E a Eva deu confiança para ele, dizendo: posso comer de todo fruto, eu só não posso comer do fruto da ciência do bem e do mal, aquele fruto que está no meio do jardim. E Eva continua: porque disse Deus: o dia que eu comer, certamente eu morrerei.
Eva tinha uma clareza e uma reverência sobre a palavra dita por Deus. Ela acreditava no que saía da boca de Deus. Mas naquele momento, Satanás astuto disse: ele disse para você que certamente morrerás. Eu, porém, te digo, certamente não morrerás. E o que o diabo consegue fazer quando ele aborda o fraco da mente dessa maneira é gerar uma interrogação. E o fraco da mente pensa: Deus disse com convicção, certamente morrerei. Mas este aqui também está dizendo com convicção, certamente não morrerei. E o próximo e último passo de Satanás para derrubar Eva foi uma proposta que encheu os olhos, deu água na boca e deu fome. Veio-lhe a proposta. Satanás disse: o dia que comerdes, serás como Deus. E a partir daquele momento, ela passou a olhar para a árvore com outros olhos. Olhou para a árvore e viu que ela era agradável à vista e boa para dar entendimento. Então, tomou e comeu, e deu também o fruto ao seu marido. Da mesma forma, Satanás foi abordar em 4 de Mateus, Jesus Cristo lá no deserto. Com as 3 mesmas táticas, ele chegou. No momento que o Senhor estava sozinho, disse: vai ficar com fome aqui? Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se fosse um fraco da mente, ia dizer: olha, está preocupado com o meu bem-estar, está preocupado porque eu estou faminto, está preocupado e já me deu uma ideia, quer me ajudar. Iria tomar aquela pedra, transformar em pão, comer e perder para o diabo. Mas o Senhor falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No caso, essa palavra que sai da boca de Deus é Ele mesmo. A palavra que saiu da boca de Deus haja luz, a palavra manifesta. O verbo que se fez carne, a palavra que sai da boca de Deus é Cristo. Quem vive com Cristo não é enganado pelo diabo, porque tem o seu Espírito Santo em si. A segunda investida de Satanás contra Jesus Cristo foi levá-lo ao pináculo do templo, a parte mais alta, e dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo o teu caminho, para que não tropece o teu pé em nenhuma pedra. O diabo conhece a Bíblia, é astucioso, e ele sempre vem com palavras para derrubar o cristão, palavras bíblicas, sempre travestido de anjo de luz, sempre travestido de bonzinho, para poder gerar confusão, divisão e destruição na igreja. E o Senhor falou: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo, na sua terceira e última tentativa, levou o Senhor a um monte alto e mostrou toda a riqueza do mundo e disse: tudo isso me foi dado, posso dar a quem eu quiser. Só tem uma condição para eu te dar toda a riqueza: você tem que se prostrar diante de mim. E tem muitos que estão se prostrando diante do diabo por conta de um cargo, de uma posição, de uma expectativa de destituir o anjo da igreja, a tomar e formar o seu grupo, o seu reino. Existem seres luciferianos dominados por espírito de Satanás dentro da igreja, que olha e fala: não basta mais a música para mim, eu quero aquele púlpito, eu quero aquele trono, eu quero estar acima das estrelas de Deus, eu quero estar à frente das estrelas de Deus, à frente das almas, à frente do povo. E para que isso aconteça, coloca uma máscara de coitadinho, uma máscara de tristeza, uma máscara de vítima. Mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o coração, e o Senhor não permite que esse tipo de demônio prevaleça dentro da igreja. Bendito é o Senhor. E todos aqueles que se deixam seduzir por esse tipo de demônio pagam caro. Não abandone o ministério da tua igreja. Não se levante contra o anjo da igreja que Deus colocou para presidir sobre você. Seja submissa, seja submisso, porque a mão do Senhor, assim como veio sobre Lúcifer e jogou ele com os 33% do céu para o chão, assim o Senhor não terá culpado por inocente. Então abra os teus olhos enquanto é tempo e saiba: o Senhor abomina tais coisas, porque quando o Senhor vê isso acontecendo contra aquele que Ele colocou atrás do púlpito, através de uma história de sangue, de choro, de profecia, de promessa, de revelação, de suor, glória ao nome do Senhor. O Senhor se aborrece amargamente no céu. E o Senhor coloca no meu coração para dizer: está chegando o dia que o Senhor vai mandar o ceifador para limpar a igreja, os 4 cantos da terra, aonde tiver esse espírito luciferiano que quer destituir o anjo da igreja, o atalaia da igreja, através de divisão, através de fofoca, de calúnia, de mentira, através de falsas narrativas, para que as pessoas olhem o homem levantado por Deus com maus olhos. Cuidado, isso é abominação, isso é blasfêmia diante de Deus. E você que faz isso, e você que encabeçou isso, e você que está seguindo esse cabeça guiado por Satanás, ambos pagarão, queimarão e arderão, dizendo: ai, ai, ai.